Você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um Realidades da Safra, esse quadro em que nós rodamos Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro. Vamos diretamente para o estado do Goiás, vamos conversar com o coordenador institucional do IFAG, o Leonardo Machado, vai contar um pouquinho para a gente como está o processo de colheita, comercialização, armazenamento. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom a gente estar falando um pouquinho da nossa safra. Leonardo, em que pé que está o andamento da colheita por aí no estado do Goiás? A gente está avançando em relação ao ritmo visto na safrinha do ano passado? Qual a porcentagem de área que já existe, né, que já foi passado às máquinas por aí? Então, a expectativa nossa aqui é que a gente tem em torno hoje de 80% colhido dentro da toda a nossa produção. Esse é um volume um pouco menor do que foi colhido no ano passado, né? Nesse mesmo período do ano passado, a gente já estava próximo do encerramento da colheita. O produtor tem feito um processo mais lento devido à dificuldade de comercialização, né? Só metade da nossa safra de milho segunda safra ela foi comercializada nesse momento e dificuldade também da questão de armazenamento, né? A gente tem uma situação de armazenamento bastante complicada. E isso tem feito com que o produtor tenha uma velocidade mais reduzida na sua colheita e fazendo com que a gente alcance esse número aí de 80% colhido nesse momento. E para você que está nos assistindo aqui pelo Notícias Agrícolas ou pelo nosso canal do YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixe o seu like também nos nossos vídeos e aproveite para trazer suas dúvidas, sugestões, fazer perguntas para o Leonardo enquanto a gente segue aqui no nosso bate-papo. Leonardo, você falou que o que está atrasando um pouquinho esse processo de colheita é a questão da comercialização e do armazenamento. Então vamos por partes. A questão do armazenamento por aí, como é que está a demanda por silo-bolsa? Muitos agricultores conseguiram acessar, já esgotou, tem milho a céu aberto, como que está essa situação por aí? Então, a questão do silo bolsa ele já vem de uma situação complicada desde a safra de soja, né? A safra de soja a gente tem também essa lentidão de comercialização, muitos produtores buscando armazenamento tanto da soja nos armazéns gerais, quanto dentro do silo bolsa. E isso fez com que o milho ficasse numa situação de complicação frente a essa demanda. Devido a toda essa situação, a gente tem muito milho sendo armazenado aí a céu aberto, né? Os armazéns gerais ocupados com soja, o silo bag ocupado com soja, o milho não achou espaço para estar armazenado, então a gente tem muito milho armazenado a céu aberto, né? Alguns armazéns, as margens de estradas, a gente consegue ver essa situação já. Então isso tem dificultado muito e feito com que tá resultando nesse atraso de colheita. Então, quando a gente fala de armazenagem, a gente vê muito milho a céu aberto, infelizmente, aqui no estado nesse momento. Outro ponto que você cita é a questão da comercialização. Como que está a média de preços nesse momento da saca do milho aí no estado de Goiás? E como que foi o processo? Então, teve produtores que conseguiram travar negociações antecipadamente ou não? A maioria esperou uma melhora e aconteceu justamente o contrário. A gente viu essa queda brusca nos valores. Então, quando a gente pega a questão do milho, né, o que que a gente observa? O milho ele tem variado aqui no estado nesse momento, aí entre milho a 41, 41,50 e também praças com milho abaixo de 40, 39. Então a gente pode pegar um preço médio aí na casa dos 40,50 e 41. Esse é o preço que está sendo praticado nesse momento. É, Poucos produtores conseguiram aproveitar aqueles bons preços do início do ano, conseguiram travar a sua comercialização naquele momento. E aí eles estão pegando esse preço no milho disponível nessa safra. A gente percebe que toda a nossa produção, que deve estar aí na casa de milho safrinha, que deve estar na casa aí dos 11 milhões de toneladas, 50% disso já foi comercializado. Ou seja, são produtores que conseguiram pegar alguns preços melhores. O restante, a metade dessa safra, está exposta a essa situação de preço. E é um preço que, quando a gente compara com o nosso custo de produção, que está em torno aí de 4.100 o hectare, para empatar, né, a gente precisa de uma produtividade acima dos 100. É o que está tendo o grande ponto positivo, ou seja, o copo meio cheio
né, que é o produtor obtendo boas produtividades e conseguindo, mesmo com esse preço, pelo menos pagar suas contas e gerar até mesmo uma pequena receita. E aí, a média geral aí para o estado de Goiás, né, já que a gente tem uma porcentagem de área colhida de 80%, qual que é a média geral para o estado que se consegue observar nesse momento? Então, a gente tem observado a média do estado, né, em torno aí de 105 a 110 sacas por hectare, que é uma média muito boa e tem produtores, logicamente, nas regiões de maior tecnologia, colhendo aí em torno de 120, que é uma excelente produtividade. E como a gente coloquei, né, devido a essa produtividade, que a gente consegue pagar os custos de gerar uma renda. Se eu pegar esse custo, né, e dividir pelo preço, a gente vai ver que a gente precisa pelo menos de 102, 103 sacas para pagar nossas contas. E aí, quando a gente vai em conta de uma produtividade de 110, a gente consegue pagar as contas e gerar um pouquinho de receita. É as contas que está sendo feito, que os produtores estão fazendo nesse momento para melhor se posicionar. Lembrando que a armazenagem, mesmo se aberta, ela tem um custo, né? Uhum. Então, o produtor tem trabalhado essas contas de ver se vale a pena vender agora ou segurar a sua produção para obter uma melhor rentabilidade. Mas esse milho, essa parcela que está ali a céu aberto, Leonardo, ela pode acabar perdendo a qualidade, e aí o produtor tem que vender a preços mais baixos ainda. Como que está se vendo esse cenário nesse momento? Essa é a grande preocupação, né? Porque o milho a céu aberto, né? Ele vai ficar às condições, à mercê das condições climáticas, né? E aí ele pode perder realmente qualidade e pegar um preço ainda menor. Então, nesse momento que o produtor tem que começar a fazer as contas e observar esses riscos que ele acaba sendo exposto, né? De poder ter um milho de perda de qualidade, poder ter uma situação de perda de rentabilidade devido à qualidade desse milho. Então, onde que está a preocupação, é onde que o produtor vai ter que tomar suas melhores decisões. A gente tem uma participação aqui no nosso chat do YouTube. O Carlos Borges está dizendo o seguinte: aí quebra o produtor rural. E aí eu queria te perguntar, Leonardo, a gente tem esse cenário, né, de uma média geral que praticamente empata com os custos de produção. Como é que o produtor ele está se preparando para os próximos cultivos? Como que está a compra de insumos? O produtor ele vai investir menos em tecnologia, por exemplo, para o plantio da soja? Como que está esse encaminhamento aqui para os próximos cultivos, para os próximos plantios no estado do Goiás? Pegando esse gancho e a excelente participação do nosso ouvinte, o que que a gente observa, né, gente? O produtor ele tem que ser um gestor de risco. O que que eu falo como é gestor de risco? Observar os riscos que ele está colocado, risco climático, risco de mercado, risco de preço, de crédito, e buscar a obter a melhor situação frente a tudo isso. Então, é fazer uma análise de mercado realmente para se posicionar. Quanto que vai ser o custo da minha safra? A gente já percebe uma situação onde que a gente vai ter uma queda no preço de alguns insumos, né? Fertilizantes caindo, alguns defensivos caíram de preço, e aí passa a ser um momento de realizar suas trocas, já travando um preço de mercado. A gente teve um pico no preço da soja recentemente, né? Alguns picos de mercado, algumas oportunidades de venda, de realizar suas trocas. Então é saber nesse momento o quanto que eu vou ter de custo de produção e fazer a minha realização das minhas proteções, pelo menos do custo, né? É o que a gente sempre trabalha. Travar os custos seria a melhor saída nesse momento. Aí, E aí, o que a gente percebe na próxima safra? A gente vai ter um crescimento de área das menores dos últimos anos, né? A safra vai permitir um uso de tecnologia, porém, aquele avanço de área, a gente sabe que vai dar uma travada em relação aos últimos 2 anos, que foram os anos de boa rentabilidade. Então, a gente percebe nesse momento esse avanço. A gente vai avançar menos de crescimento de área devido a todas as questões de rentabilidade que a gente tem percebido. certo. Leonardo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você e a equipe do IFAG são sempre muito bem-vindos. Perfeito, a gente está sempre à disposição e a gente renova essa informação. Fazer as contas, fazer o seu custo de produção, observar toda essa situação para tomar as melhores decisões e gerenciar risco. É um ano de El Niño, um ano que vem, então todas essas preocupações elas são bastante pertinentes para o produtor nesse momento.
Tá, então, pessoal, estivemos com o Leonardo Machado, que é coordenador institucional do IFAG, nos contando como é que está o andamento da colheita do milho safrinha lá em Goiás. Segundo ele, 80% das áreas já colhidas, o ritmo um pouco mais lento do que o visto na safrinha do ano passado. Isso porque se tem uma produtividade grande nesse momento, na casa da uma média geral para o estado de 105 a 110 sacas por hectare. E aí isso tem um gargalo de armazenamento, então o produtor ele está levando a colheita ali num ritmo mais lento e também uma dificuldade na comercialização por causa da queda dos preços. E segundo o Leonardo, essa média de produtividade que se tem em torno de 105 sacas por hectare, ela praticamente empata com os custos de produção para essa safrinha que foi implantada, que ficou em torno de R$ 4.100 por hectare, ou seja, esses produtores que conseguirem ter uma média maior que isso vão conseguir ter uma certa renda justamente pela produção a mais, né? Porque o preço realmente está baixo atualmente, segundo o Leonardo, né? A média do valor da saca do milho lá para o estado do Goiás está em torno de R$ 40,50, R$ 41. Algumas praças, ele comenta que inclusive chega a R$ 39 o preço da saca do milho. E agora, então, para o plantio da soja, o planejamento do produtor é não aumentar a área, é o que se tem no horizonte, né, para o estado. E o que o Leonardo fala para a gente, né, e fala para o produtor, no caso para vocês que estão nos acompanhando, é preciso gerenciar os riscos, ficar de olho nas possibilidades, né, se tem um El Niño aí, né, então ficar de olho no que o clima pode trazer para o estado, ficar de olho também nas cotações, nos preços dos insumos, enfim, para poder se precaver, né, fazer o seu travamento de custos, ali usar suas ferramentas de proteção para não ficar à mercê do mercado. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você, então fique ligado. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.